Olá, pessoal, estamos aqui para mais uma temporada do 17ª temporada. E esse é o nosso episódio que nós vamos falar sobre dinheiro. Aliás, nós vamos falar sobre a consciência do dinheiro com uma especialista nisso, Chayene. Conta, qual que é a sua profissão? Formação. Então vamos pela formação, né? De formação eu sou administradora, especialista em controladoria e finanças. E de profissão, hoje eu sou uma consultora financeira. Pessoa física e pessoa jurídica. Pessoa física e pessoa jurídica. Ótimo, então agora nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Mas antes nós vamos falar dos nossos patrocinadores. Borelli Gelateria, Evento Turismo, Prospera Consultoria, Ering Store, Mentoria de Reprogramação Mental da Florence Paiva, Estética Mabel Saeg, Lavanderia Sincasec. Muito obrigada pela parceria de vocês sempre. Sempre. E vamos lá? Bom. Vamos lá. Bom, então vamos lá. Chay, como a gente vai falar aqui sobre dinheiro, fala um pouquinho como que você entrou nessa área financeira e qual foi o momento em que você percebeu que você precisava de ajudar as pessoas ou empresas através dessa consultoria. Eu entrei na área financeira desde a minha formação, né, acadêmica, em 2002. Desde o meu primeiro estágio até todas as outras funções que eu trabalhei, exceto uma época que eu resolvi empreender, eu trabalhei na área financeira. Sempre, sempre, sempre. E na minha experiência, eu sempre trabalhei em setores onde a minha função era ajudar a traduzir número em decisão. Então, eu sempre trabalhei com gestão orçamentária, com planejamento e controle, gestão de resultados. E isso foi me dando uma bagagem grande, porque eu tive a sorte de trabalhar em empresas grandes, multinacionais, que eu vi crescer, que eu vi comprar outras empresas. Então, a gente começava a se relacionar nesse mundo de grandes decisões, de muita movimentação financeira. Então, você vê que as pessoas não tomavam decisão assim, do nada, do achismo. Eram empresas que tinham ali a sua diretoria, que tinha um controller, que tinha um conselho com diversas funções ali para dar suporte para os gerentes, para os coordenadores, e estava todo mundo conectado, trocando informação, para só depois tomar uma decisão. E a gente via que antes de qualquer decisão, tinha aquele monte de reunião e que era número e desdobramento daqueles números, e indicadores e resultados. Isso me encantou lá atrás, em 2006, no Maranhão. Na época eu trabalhava no Maranhão, em São Luís. E eu já saí de lá encantada, fascinada com esse mundo. E logo depois eu voltei para Belo Horizonte e continuei trabalhando nessa mesma área, nesse mesmo grupo empresarial, e eu nunca mais saí dessa área, porque assim, me encantou de uma forma que eu só não sabia que um dia eu conseguiria atuar daquela forma. Eu acho que a gente se forma muito jovem, né? Uhum. Eu me formei com 22 anos, e no meio da faculdade, quando eu tive a primeira matéria, a primeira aula de contabilidade, o primeiro semestre da aula de contabilidade dentro da administração, a minha ficha já caiu lá naquela época. Eu falei assim, já estou no curso errado. Porque eu teria 2 módulos de contabilidade durante a minha faculdade e eu não queria sair daquilo ali. Só que assim, aquela ansiedade do jovem de terminar a faculdade, de acertar e não ter que voltar e começar de novo, eu concluí o meu curso e fui para a vida, né? E ali eu Você foi parar no Maranhão? Então, eu literalmente casei e mudei para São Luís. Tá. Meu ex-marido trabalhava na Vale do Rio Doce e ele recebeu uma proposta para trabalhar num projeto. Então, a gente morou em São Luís por 3 anos. E foi uma experiência, assim, maravilhosa. Eu acho que se dependesse de mim, eu estaria lá até hoje. Que legal. Legal. Eu adorei. É uma experiência diferente. É um país, né, gente? É uma cultura diferente O e eu me Brasil é muito encantei. grande, Muito né? grande, é tudo muito diferente. Assim, quando eu me adaptei, eu sou, para entendedores de signo, para quem gosta, né? Eu sou de Touro, então a gente é muito pé no chão. Então, quando eu me enraizo num lugar
Quando eu me acomodo, eu quero ficar, né? Tava confortável, tava gostoso para mim ali, então foi uma experiência E qual foi o linda. momento em que você percebeu que passou disso, né? Que você tinha que nasceu a consultoria, né? Porque o que você faz hoje é levar essa consciência para as pessoas, seja pessoa física ou jurídica. Qual foi o momento em que virou essa chave? Flor, eu acho que foi um processo. Ele começou em 2008, quando eu comecei a trabalhar em parceria com consultores financeiros, mas eu ainda estava no CLT. E eles prestavam serviço dentro de uma empresa que eu trabalhava e eu ficava o dia todo com eles. Então a gente praticamente fazia o mesmo Como se fosse trabalho. uma auditoria. Exatamente, na época era INDG. E eu falei, caramba, eu acho que eu queria trabalhar com eles. Mas logo depois eu tive o Gabriel, e aí foi a época que eu fui empreender, que eu fiz uma pausa na minha carreira, primeiro eu me dediquei ao Gabriel por 2 anos, e depois disso eu tive a experiência de ter uma loja em Belo Horizonte por 3 anos, e voltei depois para o CLT nessa mesma área. Quando eu voltei para sair de Belo Horizonte e vim para Araxá em 2018, que eu precisei recomeçar a minha vida, né? Voltando para Araxá e resolvi fazer uma pós-graduação. E foi aí que eu vi a minha oportunidade de entrar nessa área. Eu falei, bom, então eu quero uma pós-graduação que vai me direcionar para isso. Mas naquela época eu ainda tinha muita coisa para ressignificar, muita consciência para ganhar, muita maturidade para chegar na minha vida, para eu entender que eu estava fazendo aquele curso, aquela especialização, não para continuar na CLT, mas que era para eu dar um passo e me jogar no mundo do empresário, do empreendedor, do PJ, de riscos, né? E é um processo, porque a gente precisa ter uma segurança emocional e... Acho que financeira também. Financeira também. E para entender que você é capaz, né? E a gente se julga muito, né? A gente às vezes precisa ouvir muito do outro que você é capaz, que você consegue, que você é boa, para poder assumir, encarar, acreditar, né? Então eu me capacitei e quando eu comecei a conversar com as pessoas, a partir do momento que eu estava ali na especialização, que eu comecei a conversar com as pessoas e que eu via que eu tinha condições e conhecimento, embasamento para direcionar, para nortear uma tomada de decisão, eu falei, opa, peraí, tem uma oportunidade de mercado aqui. E foi aí que eu comecei a trabalhar com a consultoria. A gente começa com um cliente, junto com o CLT, e aí depois outro cliente, aí o CLT já começa a ficar de lado, e de repente eu me joguei, e foi assim... Prospera. Na Prospera, foi aí que eu criei a Prospera, e foi assim, das decisões mais acertadas. A Prospera, como um CNPJ, existe há 1 ano e meio. Mas a Prospera, enquanto consultoria financeira, existe há 3 anos. Que eu fui ficando ali na informalidade, até me sentir segura e tomar uma chamada do contador, né? Falar, né? Porque é casa de ferreiro, espeto de pau. Vamos regularizar essa situação, vamos formalizar. E foi aí que a gente abriu, de fato, a empresa e seguimos. Muito bom. Ô, Chay, Pode falar. qual que é o maior erro financeiro que você vê nas empresas aqui da nossa região? Eu acho que não é só na região, sabe? Eu acho que é bem geral. Mas eu vejo que às vezes isso no interior do estado, porque a capital é aquele mundo de informação, né? Então acho que no pequeno e médio negócio, talvez isso seja mais latente. Ele conhece o número, muitas vezes ele sabe os números dele, eu sei quanto que eu vendo, eu sei o saldo da minha conta, eu sei o preço dos meus produtos, mas ele não sabe interpretar, ele não sabe usar essa informação. É a mesma coisa de você... A gente fala muito hoje sobre não ler, não ter conhecimento, então não consegue saber sobre interpretação de texto. É a interpretação do número, porque eles estão ali. É muito lindo você ver aquele monte de relatório, o contador te entrega, o sistema te entrega, aquele monte de gráfico, aquela coisa linda, mas se você não olhar, não ler, não souber interpretar, não souber utilizar, não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. E muitos empresários, eles trabalham assim.
tem dinheiro hoje? Então vamos pagar. Quanto que tem para pagar essa semana? Quando é muito planejado, quanto que tem que pagar essa semana? Porque tem gente que pergunta no dia, às vezes 5 horas da tarde, tem dinheiro para pagar os boletos de hoje? Acontece muito, né? Então, assim, eu acho que essa falta de conhecimento, de clareza, de saber traduzir os números em decisão é o maior erro. E confiar no caixa, né? Confiar no extrato bancário também é assim, desesperador para o consultor financeiro quando ele entra e pergunta assim, tá aí, mas onde estão suas informações? Ele gera um extrato. Assim, sabe? Ô, Chay, na sua opinião, por que os empresários, micro, médio, demoram tanto para entender que um especialista financeiro é fundamental ali na operação? Eu gosto muito de falar que a consultoria, ela é de fato uma consulta. E quando a gente vai no médico, quando a gente sente uma dor, quando alguma coisa te incomoda. Sim. Mas muitas vezes isso é cultural. Hoje talvez para a saúde nem tanto, mas para a consultoria financeira, para o especialista financeiro, eu acho que isso ainda está muito atrasado, vamos dizer assim. Porque a gente procura um médico hoje, quando a gente sente essa dor, ela se repete, mas antes disso você já foi na farmácia, já conversou com o farmacêutico. Automedicou. Já se automedicou, tomou dipirona não funcionou, tomou paracetamol. Ah, não, agora o fulano falou que esse é bom, aí eu vou e tomo. E o empresário, ele acha assim. Ele, não, era só esse mês porque estava ruim, é um mês de eleição. Ah, não, porque era isso, porque é uma fase, aí ele vai e pega o empréstimo. Aí depois aquele empréstimo não foi suficiente, ele pega outro empréstimo para pagar um empréstimo. Ou às vezes ele não está acertando ali na mão de obra, ou às vezes o ramo, a precificação. Ele vai jogando, ele vai tentando remediar. Mas ele nunca olha para a causa, ele nunca para investigar. Então, se ele tivesse parado para olhar, o dinheiro que ele gastou em Novalgina, em paracetamol, em diversos remédios, ele teria economizado contratando uma consultoria, porque a gente entra fazendo um diagnóstico, pedindo exames, analisando os números. Não tem como um consultor entrar, olhar um relatório, um extrato bancário e falar assim, seu problema é esse. Ele vai estar indo no feeling. E o feeling o empresário já tem. Ninguém conhece uma empresa, um negócio melhor do que o dono. Então seria assim, muita arrogância de um consultor entrar dando opinião, um palpite no negócio que de repente é a vida da pessoa, que envolve milhares de famílias, que de repente tem aquele monte de pessoas que dependem daquela fonte de renda, e dar um conselho solto baseado em uma ou duas informações. Então exige sim um diagnóstico, sentar, analisar, debruçar em cima de números, e não é um número de um mês, 2 meses, 3 meses, é de preferência de 2, 3 anos atrás, né? Então eu acho que isso é que embasa a consultoria, porque você vai investigar a causa, vai chegar, vai dar um diagnóstico, e aí você começa a fazer um tratamento. E depois que você faz o tratamento que estabilizou, você vai acompanhar, porque quando o médico te dá alta, ele fala, daqui 6 meses você volta aqui, para garantir que as coisas continuam, porque muitas coisas acontecem, a empresa também vai envelhecendo, os impostos vão mudando, a precificação dos produtos, o mercado, enfim, são várias coisas que vão influenciar o resultado da empresa, né? Por isso que a consultoria é um processo que tem começo, meio, mas às vezes ela não tem fim. Ela sempre vai demandar um acompanhamento para, tipo assim, comecei a sair do trilho, peraí, como é que eu posso voltar? Ou agora não tá doendo a cabeça, mas tá doendo o braço, tá doendo a mão, então vamos entender, né, a origem. Então, se o empresário fosse tratar a empresa dele da mesma forma que ele trata o corpo, eu diria que a consultoria financeira é um investimento preventivo. Legal. E que Não, se assim, agora, dentro disso aí... deixa eu só fazer um negócio. E agora eu estou fazendo uma consultoria com a Chay, né? Mas assim, já tenho a loja há 18 anos. E hoje eu vejo o tanto que eu perdi tempo, né? Assim, e eu acho que uma coisa que eu tinha, e às vezes é a dor, né, do outro também, eu não sei se é medo, se é insegurança, se é, não sei a palavra que é, mas assim, mostrar os números, trazer a clareza
dos números, não só para mim, mas para a equipe inteira, dividir, né? Igual você fala, dividir as responsabilidades em pacotes. Você é responsável por esse pacote. O outro é tão mais leve, né? E parece com medo, que é uma vergonha certa... também não, né? Não sei. Não. O que você acha que poderia ser essa questão desse afastamento com os números, vamos dizer? Por mais que a gente tenha os números ali todos os dias, igual você falou, você sabe quanto você vende, você sabe o que você tem no caixa, você sabe a sua margem. Eu acho que assim, cada um no seu quadrado. Eu acho que o empresário, dono da loja, ele já tem muita coisa para ele olhar. E é difícil ele parar, porque ele quer abraçar o mundo. Principalmente se a empresa é pequena ou média, né? Não tem a condição de ter aquela equipe multidisciplinar, aquele monte de gente, aquele monte de gerente, coordenador, aquela coisa toda. Então, quando ele entra na loja, ele tem um funcionário que não veio, ele tem a mercadoria que está atrasada, o preço que não está legal, as vendas que caíram, os impostos para pagar, o caixa que não está legal, o marketing. E tá tudo ali para ele tomar a decisão. Então, quando sobra tempo, o que ele vai fazer? Tem saldo para pagar os boletos? Paga os boletos. E não é culpa dele. Porque, assim, primeiro, a gente é jogado no mercado de trabalho de uma forma muito assim, né? Para o mercado de trabalho e para a vida. A gente não tem um embasamento, um preparo, uma educação financeira. Não. Nem na escola e muito menos na faculdade. Se você tiver uma matéria de administração financeira na faculdade, eu tive porque era minha área, mas mesmo assim, muito pouca. E a gente vê as pessoas entrando no mercado, muitas vezes sem saber o que é como funciona um cartão de crédito, um capital de giro, o que é um fluxo de caixa. E não é um erro, uma falha delas. Né? Porque o foco delas foi naquela área que ela se prontificou a estudar, a se especializar, né? Então, quando ela tem tempo para olhar para isso, no mínimo que ela precisa é de ter uma informação pronta para ela analisar um relatório. Mas ela ter o relatório e também não saber interpretar o relatório, não vai funcionar muito. Por isso que eu digo cada um no seu quadrado, porque a menos que você se disponha a ser multidisciplinar, e eu acredito que todo empresário ele tem que conhecer o básico da gestão financeira. Ele tem que saber o que é um fluxo de caixa, o que é um capital de giro. Isso antes de abrir a empresa, antes de, bater o pé na porta, eu vou abrir uma loja, um empreendimento qualquer. Porque é nesse momento que ele começa a quebrar. Eu vi esses dias um empresário falando uma coisa muito interessante, que ele, na experiência dele, ele era esse empreendedor faz tudo. E aí, alguém chegou para ele, se não me engano foi o pai dele, virou e falou assim, presta atenção no que você faz bem feito. E o que você não faz, delega para quem faz. Eu achei isso tão interessante porque, vou falar por mim, eu quero abraçar, eu quero saber do marketing, eu quero saber do financeiro, eu quero saber da gestão de pessoas, eu quero saber o que compra, o que vende, eu quero saber precificar, eu quero saber do corpo a corpo com o cliente, porque a gente faz, e é muito bom fazer, necessário fazer, enfim. E daí você acaba fazendo pouco de tudo, e nunca faz muito daquilo que você faz bem feito, né? Então é muito interessante você sentar e de repente identificar e falar, eu sou boa nisso, e assume isso. Exatamente. Assume, eu sou boa em gestão de pessoas, difícil, então eu vou me dedicar. E também tem aquela outra questão, o Chay, de pensar assim, eu não tenho essas pessoas para fazer por mim, eu vou ter que contratar alguém, e é igual você falou, aí vai ficar muito caro, mas é muito mais caro você ficar errando, como a Renata deu exemplo assim, de quanto tempo eu perdi, e o tempo é dinheiro, né? A hora que você vai e põe tudo ali na ponta do lápis, numa continha basiquinha, você fala, gente, por que eu não identifiquei isso? Mas o bom é que nunca é tarde. Nunca é tarde. Sempre uma oportunidade da gente entender um pouquinho mais do mundo do outro, né? Mas o que é interessante, Gladys, eu atendo pessoa física e pessoa jurídica. E é comum, é geral, eu chegar para alguém e perguntar assim, quanto custa a sua vida? Quanto que você precisa para viver, para você passar um mês? O quanto que sua empresa precisa
para ela passar um mês? A pessoa não sabe. Aí chega uma pandemia igual chegou, como é que eu vou me manter E aqui? agora, E né? agora? É. Então, quando você abre uma porta, um estabelecimento comercial, uma empresa, é uma responsabilidade muito grande. Eu Sim. penso assim, quando é só você, é uma coisa. É. Mas quando você tem ali Tem pessoas, funcionários, né? você tem pessoas, você tem família, Que a depende responsabilidade daquilo dobra. E aí, É. imagina a cabeça. Muitas vezes eu atendo algumas pessoas que eu falo assim, caramba, como que ele dorme? ali. É. Porque eu saio de lá, penso assim, eu preciso, Preocupada, né? eu preciso resolver. Como que nós vamos resolver isso? Porque assim, olha o tanto de gente envolvida, olha o risco que ele está correndo. E tem que ter sangue frio mesmo, tem que ter eu acho que o empreendedor, ele tem que ter um pouquinho desse, sabe, meditar, respirar, né? Porque Sabe senão o que eu surta. acho também? Que eu lembrei aqui, essa questão que eu não consegui dar o nome. Eu acho que o dinheiro, ele traz uma certa... eu só vou entregar meus dados financeiros para uma pessoa que eu confio. É. Essa segurança, Né? Então, assim, né? às vezes uma pessoa especialista financeira que eu não conheça, Sim. não me passa essa confiança e a gente não entrega, vai né? abrir. É. Exato. Eu acho que a confiança, ela é muito importante em relação ao dinheiro. E assim, o que é interessante, até voltando numa questão que você colocou e eu acabei não comentando, da gente envolver a equipe na tomada de decisão. Porque a sua decisão impacta no resultado dela, impacta na vida dela. É. Então, ela saber o que está se passando na empresa, tipo assim, ai, meus funcionários não podem saber que meu caixa tá assim, que tá assado. Ele tem que saber. Porque é ele que está ali na linha de frente. De repente, se ele está atendendo um cliente com má vontade e ele começa a entender o Ele risco... vai pensar duas vezes. Ele vai pensar né? duas vezes. O Muda risco o que ele... comportamento da equipe, Exatamente, né? porque Eu ele acha acredito que o nisso emprego dele está garantido, que está tudo bem, e às vezes não está. E quem tem que segurar a onda ali sozinho, às vezes é o dono. Então, quando ele envolve a equipe, ele olha, fulano, você dentro da sua área, como que você pode me ajudar? Às vezes a pessoa do RH pode fazer uma contratação melhor, pode estudar benefícios melhores, pode cuidar da satisfação da equipe, e isso vai impactar lá no resultado do comercial, porque a equipe está mais satisfeita, que tem benefício. Então, assim, é uma integração, a responsabilidade ela tem que ser dividida. E aí, quando o empresário, o proprietário, ele não tem tempo para tomar a decisão, é justamente por isso, porque ele quer abraçar o mundo. Ele não quer dividir a responsabilidade com ninguém. E nessa, ele se sobrecarrega e, às vezes, ele dá conta? Dá. Mas nem sempre, né? Então, assim... Chay, quando você olha para o âmbito empresarial, né, pessoa jurídica, quais são os 2, 3 sinais mais claros que você entende que uma empresa precisa de uma consultoria? Vou voltar para a doença, para a dor. Quando ela começa a ficar recorrente. Porque se você tem dor de cabeça um dia, você toma um remédio, melhora. Aí no outro dia você tem dor de cabeça de novo, você toma outro remédio. Aí, e aquilo começa a te incomodar. Peraí, não, isso não está resolvendo. Então, acho que esse é o primeiro sinal. Quando você tenta remediar alguma coisa e que você está vendo que não está surtindo efeito. Que a solução que você está colocando não está surtindo efeito. Exemplo, caixa. Nossa, meu caixa está caindo. Minhas vendas estão caindo. Tem N fatores que podem estar influenciando. Só que para esse caixa estar do jeito que ele está hoje, ele deu sinal... Um ano atrás. Ou às vezes, depende do ciclo de pagamento que ele tem, né? 2, 3 meses atrás. E hoje a gente ainda tem um fator agravante, que é a antecipação de cartão. Antigamente a gente não tinha essa opção, né? E hoje ela é muito fácil. Hoje as operadoras de cartão já chegam na empresa vendendo uma taxa já com antecipação. O dia vai querer sua conta hoje, não é nem amanhã, é hoje. E isso te tira a noção de fluxo de caixa. Porque você está pagando para ter aquele dinheiro ali, então você está tirando da sua margem, você está tirando do seu lucro para o banco para poder antecipar. É o custo do dinheiro no tempo. Fato. Mas quando você vende parcelado em 2, 3 vezes e paga um fornecedor à vista, você está financiando a compra do seu cliente. Você está emprestando dinheiro para o seu cliente, porque você já pagou o fornecedor. Mas você só vai receber do seu cliente daqui 30, 60, 90 dias. Aí você antecipou,
você começa a achar que tá tudo bem. E não tá, porque às vezes o caixa não tá fechando, ele né? desequilibrou, mas ele desequilibrou ali dentro do mês. E aí o seu tempo de ação ele fica muito menor. Então, se você não tiver uma precificação muito bem Redondinha, feita, né? se você não tiver uma tributação, a parte fiscal muito bem estruturada, às vezes você está pagando imposto sem necessidade, você está na alíquota errada, você tem, às vezes a estrutura da sua empresa não comporta aquele faturamento seu que já caiu, e você quer manter tudo aquilo ali, aquela loja enorme, aquele monte de funcionário e a sua venda despencando, e tá você ali com aquela estrutura que você não dá conta de manter mais. Então, quando você começa a ver esses sinais aparecer lá na sua conta bancária, Preocupante. Alerta. já assim, você já está indo para o hospital, sabe, para emergência? Você não está indo no consultório médico mais, você já está indo para emergência, para o pronto-socorro. E então, assim, o primeiro sinal de desconforto, tá recorrente, de novo meu caixa, nossa, de novo a minha venda caindo. E eu não estou conseguindo acertar, porque assim, ninguém conhece melhor a sua empresa do que você. Mas se você não está conseguindo identificar a raiz, está na hora de pedir ajuda. Ô, Chay, aproveitando essa fala sua, aproveita e pede ajuda, como que funciona a sua consultoria? Eu atendo a pessoa jurídica e nesse processo da pessoa jurídica, eu sempre começo com um diagnóstico. Eu sempre peço para a pessoa informação para eu entender qual que é o cenário que ela está e como que ela chegou ali. 1 ano, 2 anos. E aí a gente vai entender o que está acontecendo. Pode ser os indicadores dela, né? Faturamento, é lucro, é margem, é precificação. E aí eu vou trazer para ela formas da gente tratar essas dores. Não, meu problema aqui hoje é caixa. O que está te gerando esse problema no caixa? É tal. Então nós vamos começar tratando aqui. E eu falo sempre que o financeiro ele precisa ter uma estrutura mínima. Então, se o seu financeiro não tem essa estrutura mínima para chegar num número confiável e você conseguir tomar decisão, a primeira coisa que você precisa fazer é estruturar o seu financeiro. Então, se você não tem um contas a pagar bem feito, um contas a receber bem feito, se você não tem um fluxo de caixa, uma projeção orçamentária, um planejamento, se você não acompanha indicadores, como que você vai tomar decisão? Como que o médico vai falar que a sua glicose está alta se você não colher um exame e ele não viu que o seu parâmetro tá fora do permitido? A analogia é a mesma, né? Isso dura quanto tempo? Você entra, pede o diagnóstico, mostra as soluções, o que fazer, como que funciona essa... Escancar a empresa, né? O que é? Escancar a empresa, né? Aquela Passa vira um pente de ponta. fino. Exatamente. Olha, isso depende muito do porte da empresa, do tamanho da empresa, né? Mas a consultoria para empresa, eu não consigo entregar ela com menos de 6 meses. Porque a gente precisa ter ciclos. Uma coisa é você pegar uma empresa 100% estruturada, no caso da Renata, que tem uma empresa pronta, ela tem números, ela tem relatórios, o que a gente precisou ver? Rever processos, fazer alguns ajustes, mas ela já tinha a estrutura pronta. Agora, se eu pego uma empresa que ela não tem, porque acontece muito, eu já vi restaurante fazendo a venda no caderninho. Imagina. Então, o processo é mais demorado, porque ele vai envolver uma estruturação financeira de base, de criar processos, estabelecer controles, para aí sim a gente ter uma tomada de decisão segura. Então, o mínimo para que esse ciclo se feche são 6 meses. Isso para a empresa, né? E na pessoa física? Na pessoa... só um parênteses. Na pessoa jurídica, muitas vezes a pessoa fala assim, não, mas eu só tô com um problema pontual, eu só queria esclarecer essa dúvida. Existe a possibilidade? Existe. A gente vai fazer uma imersão ali, 1, 2 dias ali dentro daquela empresa. Eu vou falar para ela, olha, tudo indica que seu problema é esse. Mas concorda que eu observei. Então, vai ser um diagnóstico um pouco mais raso e que eu não vou conseguir acompanhar todo o tratamento dela. Né? Então, existe também essa possibilidade. A pessoa física, também existe o atendimento individual, avulso, como se fosse uma consulta para ter uma orientação pontual. E existe também a possibilidade de a gente fazer um acompanhamento por 3 meses, com dois encontros mensais, ou se a pessoa tiver com uma demanda maior, mas é raro acontecer, acompanhamentos semanais. Então, a gente se encontra,
geralmente 1 hora e meia, porque é quase uma terapia. Qual é a maior queixa da pessoa Mexer física? com assim? Da dinheiro. pessoa física? Dívida. Endividamento. Dívida. A maior No queixa, cartão e empréstimos. Às vezes a pessoa se endivida tanto que ela não tem renda mais. Uhum. Ela não consegue se manter mais. É um negócio desesperador, porque você fica, sabe quando você se sente de mãos atadas? Porque sua renda vai toda para pagar dívida, né? E assim, por mais que o dinheiro envolva comportamento, envolva emoção, envolva tanta coisa, ele não deixa de ser matemática. Então, se está gastando mais do que está recebendo, do que está entrando, gente, não tem jeito. Você tem que inverter isso aí. Né? Então, você vai ter que trabalhar mais, você vai ter que arrumar outra fonte de renda, ou você vai ter que cortar onde der para cortar. Né? Aí eu vou entrar um pouquinho na experiência que a gente tem vivido, né? Sim. Da nossa parceria. Conta, vocês têm um projeto juntas. Nós temos um projeto de uma mentoria, de um curso, enfim, vamos falar de um modelo de consciência onde a gente quer trazer essa consciência para as pessoas, que começa na pessoa física, né? E aí, então, quando o problema chega numa empresa, aí você me corrige, né? Sim. Vamos falar. Quando o problema chega numa empresa, antes dela ser uma empresa, o dono é uma pessoa física, né? O dono que tem a consciência, que toma as decisões, quando ela não tem principalmente uma pessoa específica na área financeira, ele é uma pessoa física. E para ele estar vivendo aquele momento difícil, ou uma vida inteira difícil da relação financeira, ele tem que ter uma origem, né? Então a gente trabalha muitas questões emocionais que em algum momento colocaram a pessoa física numa condição de uma relação com o dinheiro e que de certa forma isso repercute na pessoa jurídica. Por isso que é muito comum a gente ver as empresas misturando pessoa física com pessoa jurídica numa conta só, né? Isso é uma das coisas mais comuns que a gente assiste. Muito. E aí uma coisa que eu queria trazer aqui, que eu acho que é extremamente importante, porque a gente vai vivendo... Ontem, por exemplo, a gente deu uma aula. E aí, num determinado momento, eu estava falando sobre o que é dívida emocional, né? Explicando sobre o que é dívida emocional com os alunos. E aí, no final da aula, eu virei para os alunos, e depois ainda cheguei a comentar com a Chayenne, falei, nossa, na hora que eu estava explicando o que é dívida emocional, me incomodou o que eu estava falando. Estava explicando o que é dívida emocional. Dívida emocional é quando inconscientemente nós cobramos dos nossos pais uma dívida que a gente entende que eles têm conosco e que essa dívida normalmente está relacionada à falta do amor e da presença. Então, por exemplo, eu entendo que mesmo que eles tenham dado, mesmo que nós já estamos indo para outro âmbito, né? Mas assim, mesmo que os pais tenham sido presentes, o inconsciente, ele pode entender em algum momento, principalmente na primeira infância, que ela não está recebendo esse amor e essa presença. Então, à medida que a pessoa vai crescendo, ela inconscientemente faz uma cobrança aos pais de que faltou isso. E essa cobrança é feita de várias formas. Você pode ter um vício de compulsão de compra, você pode ter vícios de alcoolismo, você pode ter dificuldades nos seus relacionamentos, porque você está buscando no outro ou em alguma outra coisa esse amor que você não teve, de origem, tá? E aí, no sistema, isso fica como se fosse uma dívida emocional. E na vida prática, essa dívida se torna uma dívida comum do seu dia a dia. Isso aqui é uma dívida emocional. E aí... porque assim, quando a gente é criança, a gente está no núcleo doméstico, que é a relação com o pai, a vida de uma criança numa relação familiar doméstica. À medida que a gente vai ficando mais velho, a gente vai para o mundo. E no mundo a gente tem faculdade, profissão, relacionamento, casamento, sexo, filhos, entendeu? Então você vai para o mundo. Quando você vai para o mundo, no mundo você vai criar essa disfunção com o dinheiro por causa de uma ausência que o seu inconsciente entende que faltou na infância, entendeu? É mais ou menos assim. Então, eu estava falando sobre isso, estava dando essa aula, e na hora que eu estava falando sobre isso, me veio um incômodozinho, assim, sabe? E eu pensei, nossa,
essa fala minha serviu para mim. Na hora, ontem, na hora que a gente estava dando a aula. Aí no finalzinho da aula, alguém me fez alguma pergunta que eu fui bem honesta com o pessoal. Eu falei, gente, hoje uma parte dessa aula serviu para mim. Eu estou incomodada com alguma coisa, só que não está claro para mim. Falei, vai passar esses dias, eu tenho gravação do podcast essa semana, mas eu vou voltar nesse momento. Quer dizer, eu vou voltar, eu vou me conectar com os meus pais e vou entender o que ainda falta dentro de mim, porque esse assunto me incomodou. E aí, na hora que a gente terminou a aula, a gente estava falando, eu e a Chayane, aí a Chayane falou, Flor, engraçado, teve uma hora que você falou tal coisa assim, que serviu para mim. Então, muitas vezes, e eu sou um exemplo disso, eu sou um exemplo muito claro, de que muitas vezes, qualquer relação disfuncional que você tenha com o dinheiro, e não significa que você está em dívida, tá? Você pode estar, por exemplo, eu não tenho dívida, mas eu tenho compulsão de compra. Ou então, eu não tenho dívida, mas o dinheiro não para na minha mão. Ou então, eu não tenho dívida, o dinheiro não para na minha mão, mas eu não prospero. Quer dizer, eu não consigo fazer mais dinheiro, ganhar mais dinheiro. Então, tem várias versões, né? E aí, então, essas relações, essas dinâmicas que a gente não vê, elas são muito mais comuns do que a gente imagina. E aí, quando a gente traz para a pessoa, quando a gente vai para uma pessoa jurídica e ela consegue entender a origem, um pouquinho qual é o desequilíbrio que está acontecendo naquela empresa, porque aquela empresa, na verdade, ela está sendo um reflexo. Tá? Ela está sendo um reflexo, né, da pessoa física, que é um reflexo de uma outra realidade. Né? Então, se você for pegar aí essa origem, é aí que você vai buscando essas informações. Não importa a ciência, não estou aqui para, né, falar sobre isso. A gente está falando sobre o porquê que o dinheiro passa a ser um desafio na vida da pessoa em algum momento ou uma vida toda. E aí, na pessoa jurídica, isso é muito fácil de ver. Né? Às vezes a gente está conversando, várias vezes, às vezes eu e a Chayane conversa, eu falo, Jair, isso aqui serviu para mim. Isso aqui é assim, ó. Aí outro dia mesmo eu falei, nossa, eu tive um insight aqui sobre a relação com meu pai. E aí eu vou falar assim, uma das coisas que eu acho que é mais comum é vergonha. Chega um momento da sua vida que você tem a vergonha de expor isso, né? Porque, no fundo, lá atrás você teve vergonha de alguma situação. E aí você fica nesse momento, nessa dinâmica da energia, da vergonha. E aí na sua vida adulta você vai ter... Então, quando a gente fala assim, por que uma empresa ou uma pessoa física tem tanta dificuldade em buscar por uma consultoria financeira? Não é só... Conscientemente, ela vai falar que não tem tempo, que está tudo muito corrido, que até hoje ela não teve condições de parar e colocar tudo no papel para falar sobre os números e tal. Mas, provavelmente, uma das emoções de origem é vergonha. Ela não quer, de alguma forma, não é assumir, mas é pedir ajuda, né? Cada um tem um conhecimento específico ali na sua área que vai se destacar. A Gladys destaca na área dela, eu na minha, e assim a gente segue. Então tem espaço para todo mundo mostrar o seu talento. E às vezes é difícil a gente reconhecer que esse aqui não é o meu talento. Eu não consigo, por mais que esse negócio seja meu, eu não consigo fazer tudo isso sozinho, né? E quando eu comecei a fazer consultoria, que chega um cliente, você vai, chega 2 clientes, 3 clientes, chegou num ponto que eu falei assim, Flor, socorro, porque tá virando uma terapia. E eu não tenho o conhecimento, o domínio, a escuta. Né? Eu não sou terapeuta. Mas você começa a entender, porque, por incrível que pareça, você começa a se enxergar no seu cliente. Né? A egrégora, de novo, a consciência comum ali. Você começa a se enxergar, você começa a entender qual seria uma das formas dele sair daquele ciclo, daquela repetição que ele está. E aí eu comecei a perceber que eu falei, não adianta eu ensinar para ele o que é um fluxo de caixa, como que ele vai fazer o fluxo de caixa, se a origem do problema dele é emocional. Então, se ele não mudar essa forma dele de agir, ou ele vai me manter aqui para sempre, e eu não sei se eu quero ficar aqui para sempre, né? Ou ele vai voltar a fazer tudo igual. E para o meu trabalho, isso não é bom. Porque além de me gerar uma sensação de impotência, de que eu não
cumprir a minha missão, né? Por mais que ela seja limitada, a parte financeira, cálculos e gestão e decisões, me gera uma frustração de saber que eu não consegui resolver o que precisava ser resolvido, porque eu sei que muitas vezes não é só o número, não é só o financeiro. É a emoção que está por trás daquilo ali, né? Na pessoa física, é gritante. Eu acho que se eu pudesse atender uma pessoa física com a flor do lado, seria o melhor dos mundos. Mas muitas vezes, eu acho que da mesma forma que a pessoa às vezes tem vergonha de expor o financeiro, para mim ela vai ter para Florence e o emocional para mim, né? E não para Florence. Então, assim, sempre vai ter essa questão e vai ter essa barreira, essa dificuldade de, não é de convencimento, né? Mas é de ganho de consciência da pessoa de que ela também precisa desse tipo de ajuda, de ganho de consciência, de entendimento, de crenças e ciclos que ela pode quebrar. E a gente sempre fala, né? Cada pessoa que a gente atende, quando ela traz um problema, ela tá curando a gente também, né? Nossa, é A impressionante. gente vai ficar revivendo e se curando numa camada cada vez mais profunda, né? Igual a cebola. Pronto, tirei a casca, agora mais uma, e aí quanto mais você descasca, mais você chora, né? Porque parece que mais profunda vai ficando a ferida. É verdade. E você falando de pessoa física, tem alguma regra que você possa falar para a pessoa ter mais controle financeiro? Respira. Né? Mas são duas coisas, né? Primeiro, vamos manter aí a questão do dinheiro. O dinheiro precisa ter direção. Ele precisa ter função na vida da gente. E a gente só dá função pro dinheiro quando a gente planeja. Você não sai de casa para viajar sem saber para onde você está indo. Né? Você não sai de casa para viajar sem ter a mínima noção do roteiro, de hospedagem, de quantos dias, onde você vai, quantos dias você vai ficar, quanto que você vai gastar. Você tem um mínimo de planejamento. E o dinheiro na vida da gente, quando ele funciona assim, ele começa a ser um parceiro seu de viagem, de jornada, sabe? Então, recebeu esse dinheiro que tem função, esse aqui é o custo da minha vida, esse aqui é o mínimo que eu preciso para viver, esse aqui é o meu lazer, meu estilo de vida. Então, se eu preciso cortar, eu vou cortar no estilo, não é no custo. Não tem como eu cortar claro, né? A menos que seja necessidade. Moradia, alimentação, educação dos filhos, saúde, isso é necessidade. Mas tem como eu cortar um barzinho, um delivery, uma blusinha. Então uma viagem, né? Então a gente consegue dar destino, dar função para o dinheiro, é planejar. Então, primeira conselho, planejamento. Planejamento. E quando você planeja, você olha para aquilo ali antes de fazer. E o que praticamente ninguém faz. Primeiro você vai lá, gasta, compra. Depois você vai se preocupar em como você vai pagar, como que você vai resolver. Né? Então, se todo mundo... se a única forma de pagamento que existisse no mundo fosse à vista, a gente não teria pessoas endividadas. Porque você compra aquilo que você tem condição de pagar. Então, quando toda ferramenta de crédito que foi criada no mundo, gente, é porque ela beneficia alguém. O banco não te empresta dinheiro porque ele é bonzinho. Ele não te dá, nossa, aumentou meu limite do cheque especial, tô com moral lá no banco. Vai. Só vai. Né? Nossa, aqui ó, capital de giro. Nossa, posso trocar meu carro, posso financiar isso, posso financiar aquilo. Gente, o que o banco ganha com isso, né? Que nenhum banco esteja me vendo, mas é um negócio deles. Exatamente. Né? Gente, o carro, né? Cada um no seu quadrado. Então... Vocês acham que no Nubank, quando começou a distribuir cartão de crédito para todo mundo sem consultar inadimplência, renda, o que? Gente, eles não estavam dando um tiro no pé. Eles sabiam que o ganho deles com inadimplência ia ser muito maior do que com um simples cartão de crédito rolando, um cartão roxo rolando aí para todo lado. Né? Não são pessoas E meigas, cartão né? de crédito, vilão
Pra mim Como diz o Cazuza, é uma navalha. É uma navalha. É uma navalha. Por quê? Primeiro, cartão de crédito é uma forma de pagamento. O cartão de crédito não é uma despesa, não é um tipo de despesa. Eu pago a água, a luz e o meu cartão. Não. Você pagou determinada despesa com o cartão. Então, o primeiro erro começa aí. Todo mundo fala desse jeito. Não, né? não, eu vou anotar aqui. É o mais comum, gente. Relaciona aqui para mim as suas despesas. Vamos ver quanto que você gasta, como que você gasta. Eu paguei isso, não sei o que, e o cartão. Como se lá no cartão tivesse, assim, anuidade. Né? E não é. Ali no cartão é que tá o negócio todinho. Então, a primeira coisa é, entenda que isso aqui é uma forma de pagamento. Segundo, é uma estratégia maravilhosa quando você tem o dinheiro para pagar antes de gastar. Então, quando a gente usa o cartão de crédito, a pessoa fala assim, não, mas aí o dinheiro está trabalhando para mim, porque eu tenho 30 dias, então meu dinheiro pode estar rendendo. Beleza, então você tem o dinheiro, né? Não tem. A pessoa, na verdade, ela está confiando que daqui a 30 dias ela vai ter o dinheiro para pagar o cartão. Então, ela fica naquela ilusão, não, mas é porque eu estou ganhando 30 dias. Não, ela está adiando 30 dias. Ela está criando uma dívida. Tudo que você não paga à vista... passa rápido, né, gente? Oxi! Tudo que você não paga à vista é dívida. Tudo que você tem um prazo para pagar é dívida. Não, eu não devo nada, só o cartão de crédito. Deve o cartão de crédito. Porque se daqui a 30... à vista. À vista. A menos que você tenha aquele valor do cartão de crédito já em mãos. Já em conta. Já em conta. Né? Eu não tenho, mas eu... Tipo assim, eu sei que daqui a 30 dias eu vou ter, é certo, é garantido. Ok, ele está fazendo a função dele, que é te dar um fôlego, um giro, um crédito. Só que as pessoas não entendem, não raciocinam dessa forma, porque é o desconhecimento da educação financeira. Então, se todo mundo fizer sabendo que ele vai ter esse dinheiro daqui a 30 dias e que ele vai ter o suficiente daqui a 30 dias, tudo bem. Só que o pingadinho ultrapassa o limite, que vai além do custo de vida, do estilo de vida, da renda dele, aí o cartão de crédito deixa de ser uma forma de pagamento e começa a trabalhar como uma extensão de renda da pessoa. Não vou pagar no cartão porque só vence daqui a 30 dias. Aí meu salário é 5 mil, mas eu tenho mais 5 no cartão, então na verdade eu tenho 10 mil, porque esses outros aqui eu vou pagar daqui a 30 dias. E aí o cartão vai e libera mais 2 mil para você. Aí você não gasta mais 5, você gasta 7, porque você ainda tem limite no cartão. Só que você recebe 5, aí você começa a dever 2 no cartão. Aí no mês que vem 2 já virou. E aí pronto. E por isso que hoje o Brasil está com o nível de endividamento que está. Enorme, né? E que precisou dar um basta aí, porque a renda do cartão, ela passa a dívida do cartão, né, ela passa de 100%. Então, ela dobra, né? Então, hoje em dia já tem regras, leis que não permitem isso mais, mas até que isso entrasse em vigor, muita gente se enrolou aí de forma que vai morrer pagando dívida, né? Ô, Chay, teve um post que você fez que eu achei muito bom, comenta aqui. Que são nossos impulsos, né? Sim. De compra, né? Na internet, que a gente fica assim, compra um blusinho, compra uma bolsinha, vai comprar. Foi. Como é que é pra gente poder... Foi interessante, porque a pessoa física, a pessoa impulsiva, ela não tem que ser tentada, né? Então, a pessoa já tá com o cartão estourado, já não tá dando conta de mais nada e tá com o carrinho da Shopee notificando. Hoje é 6/6. Não, mas eu vou comprar porque é 6/6. Aí ela vai comprar porque tá na promoção. Nunca nem usou, não sabe nem pra que serve. Aí começa a comprar uns negócios nada a ver, né? Aí tem o grupo da loja de não sei quem que chegou promoção. Gente, chegou novidades. Gente, o povo fala no Instagram, né? Gente, meninas. Aí começa, aí manda aquele monte de tentação. E aí você começa, não, mas é novidade. Você compra. Se você tá de dieta, você vai comprar doce, vai pular na sua geladeira? Você vai entrar naquela padaria, aquele monte de... aquela confeitaria? Não vai. Aqui, É muita uma ideia pra tentação, você. né? Veio agora, tá? Tá. Tem o... Como é que chama o negócio de peso lá? Que tinha, Vigilantes né? Vigilantes do peso.
era toda semana. Vigilantes do Porque dinheiro. realmente a gente É. precisa de uma pessoa ficar falando, igual hoje, eu brinquei com ela. Gente, uma loja estava em promoção, vou lá ver o que tem. Ela falou, não, você Ela não vai falou, você tá não. precisando? Não precisa. Não, tô mesmo. Né? Então, Mas assim, é um hábito, né? É uma coisa de educação É, mesmo, né? De cultural, educação, né? É educação. E ter que ter uma pessoa, né? Essa Freando. semana é engraçado porque a gente começa a ser rotulada, rola bullying. E uma amiga da academia me mandou uma pulseira da Amazon. E essa pulseira, ela dá choque E toda vez que você faz alguma coisa de errado. sempre que você tiver um comportamento compulsivo. Você sabe Oh, que usa isso pra legal. cachorro, né? Aham. O cachorro tá latindo alto, judiação, né? Cachorro tá latindo alto, alguma coisa Eu dá um sei do elástico. De É, dinheiro eu também que a sei gente- do elástico. Ah, é? Elásticozinho de dinheiro. Se você É. estiver fazendo alguma coisa errada, você Ah, É. então o mecanismo é o mesmo, É é barato mesmo. esse aí, ó. Ah, Vamos usar o elástico, Gostei mais. porque a pulseira custa mais de R$1.000. credo. Cara. Você já faz dívida da pulseira. Mas então não compra o elastiquinho, aquele que Do vem dinheiro. 1.000 por É, R$9,99. Então você põe a pulseira e ela, né, vibra sempre que você fizer um comportamento compulsivo. Aí ela já me mandou falando comigo, falou assim: você tá por trás disso, né? Certeza que você participou dessa Tem coisa. participação. Queria Você que criou, né? ter A pulseira. feito, inclusive, patenteado essa ideia, mas não fui eu. Vou falar que a da gominha foi eu, que é mais barato. É. Vou criar uma gominha lembro, com meu eu sei da Pode nome. gominha. distribuir a gominha lá na academia. Vou fazer uma gominha com a minha mãe. Ai, vou falar mais nada, que é novidades. Aguardem, Aguardem, novidades. aguardem. Mas Do vigilantes da vigilantes da impulsividade financeira. vigilâncias do dinheiro, tá? Mas, Vigilância mas do eu acabei de dinheiro. falar hoje, né? Que tem o AA dos Tem o AA. endividados. Mas isso cabe vocês duas, seria Cabe. muito interessante. Porque as pessoas vão lá, relatam. Uma roda de conversa. É, muito Verdade, interessante. verdade, verdade. Obrigada. Obrigada, Renata. Vou te dar um cupom de desconto para cada pessoa que você indicar, porque tem que ter uma troca. Mas assim, só para concluir essa questão da educação financeira, eu tenho uma vontade assim que está muito latente nos últimos meses, que eu até já comentei com algumas de vocês, que é entrar nesse mercado, nessa oportunidade da educação financeira. Uhum. Não sei se pela idade do meu filho e na minha preocupação, e fiquei até muito feliz nas últimas conversas que eu tive com ele sobre isso, a gente entra no mercado financeiro, na vida financeira, muito cru, Uhum. e é muita informação. E hoje, ainda mais, né? Porque você não tem nem... Antes a gente, pelo menos, tinha noção do dinheiro na sua mão. Hoje está muito fácil, você aproxima o celular, então você nem sente que você tá perdendo Você nem alguma abre a coisa, carteira você e não vê que abre a não tá carteira, lá o não se dinheiro, né? esvaziou. Não, tá no celular, então você perde totalmente a noção do que você tá né? fazendo ali. Ficou muito leve, ficou muito automático, as coisas estão acontecendo muito assim. E eu acho que se a gente não educar a base, esse problema nunca vai ter fim. Mas Sabe? é muito interessante mesmo você É. levar isso para as Escolas. escolas, né? Eu acho que tem que ter noção do básico, sabe? Como que você tem... E é do básico. Por que eles te dão um cartão de crédito? Por que eles te oferecem um cheque especial? Por que você... Aumenta o limite. Por que né? aumenta o limite? Como que você deve se planejar para ter um carro? Porque muitas vezes a gente pensa assim, não, eu preciso trocar meu carro, mas você pensa só no carro, você não pensa no PVA, você não pensa no seguro, você não pensa no custo que tem ali por trás, você não pensa que o carro, ele vai ser um patrimônio que vai te gerar gasto, que vai te gerar despesa, mas que ele não vai te gerar uma oportunidade de renda, né? Então, o que é um investimento e o que é um ativo que te gera um passivo? Então, são coisas que, assim, se a gente tiver consciência e noção do básico, a tomada de decisão é diferente, né? Isso muda muito. E uma outra coisa que eu tenho muita vontade de colocar em prática é aplicativos, sabe? Porque hoje os jovens usam muito isso, né? Tem muitos aplicativos rolando aí, mas que mostrem que o relacionamento com o dinheiro ele pode ser leve. Que o dinheiro pode ser um parceiro, favor, que ele pode, né? que ele é um aliado, porque muitas vezes o dinheiro ele foi hostilizado, que o dinheiro é sujo, que o dinheiro não é bom, que o dinheiro que é pesado falar de dinheiro, que é desagradável falar do dinheiro.
Só que se você não olhar para ele, a chance dele se tornar um problema enorme e você nunca ter consciência disso é muito maior. Então, às vezes, a pessoa fala que está endividada, mas ela não sabe nem qual que é o salário líquido dela, quais são as despesas que ela tem. A grande maioria, né? Então, assim, a pessoa nunca parou para olhar para aquele problema, para identificar, para ver o que realmente aquilo ali significa, o peso que aquilo ali tem na vida dela, né? Então, a gente precisa ter consciência, a gente precisa parar e olhar para aquilo ali e buscar uma solução. Porque é muito fácil falar, não, eu estou endividado, não vou, eu estou endividado mesmo, então eu vou e deixa a vida rolar, né? Deixa a vida me levar. De Zeca Pagodinho. E não é bem assim, né? Ô, Chay, o que você entende? Uma vez eu ouvi uma pessoa falando que dinheiro não leva desaforo para casa. O que você entende com essa frase? Gladys, eu amo dinheiro. E dinheiro, para mim, é um amigo, é meu parceiro. Então, assim, eu sou aquele tipo de pessoa que se eu me sentir, se eu sentir que eu não sou bem-vinda, que eu não sou benquista, que não fazem questão de mim, ou que talvez é só por conveniência, eu não chego. Eu me afasto. E eu entendo que o dinheiro funciona da mesma forma, porque ele é energia. Tudo, né, vibrou, não sintonizou, não falou a mesma língua, é amizade. Se a gente chegar aqui e começar a conversar, você começar a falar uma coisa que me desagrada extremamente, eu não vou sentir prazer na sua companhia. Né? Então, se você não fizer a comida que a gente quer, a gente não vai querer estar com você. Exatamente. Então, assim, é muito Entendi. Entendeu? Então, assim, eu sou super a favor dessa frase, porque eu também não levo desaforo para casa, eu não gosto de ser maltratada, eu não gosto de chegar num lugar, por exemplo, você receber e falar assim, não, já vou pagar tudo isso aqui para eu ficar livre. Cara, deixa eu olhar pro meu dinheiro, deixa eu curtir ele aqui. Que dia que você vê? Dia 10? Pois eu vou te pagar dia 10. Não vou pagar antes, é meu, deixa ele ficar aqui comigo, eu gosto. Deixa eu curtir. Sabe? Então, isso para mim é um desaforo. E você, uma coisa também é você entender que ele é um parceiro seu e que quando vocês têm liberdade um com o outro, você pode tratar e se relacionar de uma forma muito mais leve. Então, se você quiser sentar aqui hoje, pagar uma rodada de chopp, de vinho, servir um banquete, é porque você tem liberdade para isso. Você tem liberdade, condição financeira para isso. Mas se você fizer isso a custo de alguma outra coisa, que de repente você está prejudicando você, a sua realidade, a sua vida para, de repente, agradar o outro, e isso hoje é muito comum, porque tem muita gente que troca de celular, não é nem porque precisa, é porque todo mundo tem. Todo mundo hoje tem que ter um carro elétrico, porque a moda agora é ter o carro elétrico, então todo mundo tem. Então, às vezes, a gente não compra porque não é só por necessidade, é só por prazer. Mas é porque a gente não quer ficar para trás, né? Antigamente, as pessoas se contentavam, não é com muito pouco, mas o seu raio de comparação era a sua vizinhança. Ah, não, fulano comprou um ar-condicionado. Hoje é o mundo, né? Hoje é o mundo. Hoje você quer se comparar com o filho do artista, nossa, uma pessoa que tem uma renda, que tem uma realidade totalmente diferente sua, que vai para o exterior, que vai para a Disney, que vai para não sei aonde. Então, as crianças hoje se comparam assim. Ai, que fulano usa isso de marca, então... E essa comparação gera frustração, e aí começa a vir esse monte de compulsão, e a gente vai, né? Querendo viver... desaforando o dinheiro como se ele tivesse que dar conta de todas as nossas insatisfações, né? Meninas, vamos para o nosso bate-bola? Chay, dinheiro traz felicidade? Ele traz tranquilidade. Acho que liberdade, né? Liberdade. Com certeza, liberdade. É a partir do momento que você é feliz em Paris, né? Mas eu acho que quando você pode tomar suas decisões de forma tranquila, sem peso, ele te traz essa liberdade e a felicidade é a consequência. Você vive com mais prazer. E é uma dualidade, né? Porque às vezes a gente vê pessoas também que são felizes com tão pouco, né? Então, assim, às vezes a gente tem um padrão de consumo ou uma necessidade de que o que me satisfaz ou que me faz bem tem que ser daquele jeito,
E muitas vezes eu não preciso de tanto para ter essa felicidade, sabe? Às vezes eu vou estar feliz porque eu sou saudável, porque eu sou perfeita, porque eu tenho minha família, porque eu tenho meu filho, porque eu tenho educação, porque eu tenho conforto. E isso para mim é suficiente. Então eu acho que esse ponto de vista também do quanto cada um precisa para ser feliz é Eu que acho que frustra muita gente hoje. Muita gente coloca felicidade, o dinheiro Como fonte de como felicidade. fonte de felicidade, né? E não ao Exatamente. contrário, uma Exatamente. consequência. Né? Exatamente. Então, assim, se você coloca pro dinheiro essa função de ser a sua fonte de felicidade, a chance de você se frustrar é enorme, né? É. Então, primeiro é definir o seu teto. O que te faz feliz? O que te contenta? E aí o dinheiro é consequência. Se você estiver feliz, se você estiver numa vibração alta de alegria, de paz, de tranquilidade, tudo muda, né? E o conceito de prosperidade, eu acho que eu ainda tenho muito que aprender com ele. Porque o que é felicidade, o que é prosperidade, o que é abundância para mim, pode não ser para Gladys. Né? Então a gente se compara muito. Hoje a gente está num mundo de muita comparação, de muito imediatismo, de tudo muito rápido, né? E eu ultimamente tenho visto que eu acho que a gente vai começar a voltar a inverter, sabe? A começar a sentir prazer em pegar um livro para ler, a sentir prazer em estar com as pessoas. Ligar, gente, a gente não liga mais com as pessoas, né? Sabe? Então eu acho que esse imediatismo que... Sabe algumas pesquisas, não sei falar em termos técnicos e tal, mas sempre falam que a gente tem um pico, né? Que a gente sobe e chega lá no pico, no auge daquele negócio, depois a gente desce de novo, é um ciclo. E eu tenho tido essa sensação de que a gente já começou a descer. Que a gente já entendeu né? que... É muito, né? Você já é subidosa? Nossa, Não, a Chay é nova. Subidosa, não, Ela então. é nova. deixa eu te contar, eu posso não parecer. O Botox tá em dia, tá tudo em dia, shape, tudo. Né? Pelo menos eu acho. Né? E eu não tô devendo ninguém, meu pior é que importa. Mas a minha cabeça é de idosa. A minha disposição é de idosa. Eu amo conforto, eu amo sentar, tomar um vinho, ligar a televisão, eu amo conforto. Não me chama pra balada, não me chama pra sair meia-noite. Foi-se a época. Então eu sou, acho que não sou sub, não. Eu já tô no início da terceira idade, sei lá. Você também, amiga? Partiu. Subidosa. Partiu. Muito orgulho. Nossa, Vamos pro nosso você bate-bola. Sou, mas eu tenho em mente... Qual que é o seu bate-bola? Qual que é a pergunta que você vai fazer pra ela? Chay, me Eu. conta uma superação a vencer. Bate-bola, hein? A vencer. Começa não, Florência, sem pressão. A vencer. Caramba. Eu ainda acho que o julgamento. Eu acho que muitas vezes eu evito fazer as coisas com medo de ser julgada, sabe? Ai, mas o que eles vão pensar, o que eles vão falar. Eu acho que o julgamento... Você trabalha com ela. Bem, não sei se você está entendendo, você está precisando de uma sessão comigo. Não, Você conhece? lembra da camada da cebola que eu Aham. falei? São várias, porque de 2018 para cá, caramba, o que mudou na minha vida? Em um ano, se tivessem me Do convidado... dia que eu te conheci até hoje, já mudou muito. Gente, se tivessem me na academia, convidado Foi depois. há um ano para estar aqui hoje, eu não estaria. Ixi, ela não estaria. Não, Você não teria estaria. falado, Eu não não? olharia para... Fácil. Eu não pegaria uma câmera e falaria para a câmera. Eu não falaria metade do que eu falei aqui. Porque o Quando eu conheci ela medo na academia, da rejeição, do julgamento, foram coisas que, assim, nos últimos... Sabe o JK? Aquele negócio, como é que é? Não sei Que é quantos isso, anos JK? e não sei quantos. Gente, o povo não 30 teve anos, história. O que é isso? Olha, que é isso? JK. Construiu o Brasil. Construiu... Juscelino Kubitschek. Não, tá. olha, Pensei que gente, alguma quem coisa foi seu séria. professor de a história? gente tá achando que é uma trend. Nossa, Não, sei não lá. é o 6-7. Meu filho vai me matar. Mas o JK, que fez não sei quantos anos em quantos, mas fez... Eu já tô melhor que muita gente que não tá sabendo nem quem é JK. Enfim, os meus últimos anos foram nessa intensidade, no ganho de consciência e de ressignificar tanta coisa. Ontem mesmo eu falei com a Florência, falei, caramba, a gente fazendo um exercício na aula. Falei, nossa,
ano passado, quando a gente estava com outra turma, eu tinha respondido uma folha inteira. Eu respondi só 3 sims. Lembra de eu te falar? Falei, eu tô chocada, porque eu estava até revisando. Porque antes, assim... Nossa, da primeira aula que a gente deu sobre isso, ela deu X respostas. Aí a aula de ontem, ela deu 3 respostas. Eu falei, caramba. E eu olhava para aquilo e falei, eu falo que a gente dá as aulas, na hora que termina as aulas se vive para nós duas. Não, a gente, às vezes eu fico assim, eu fico falando assim, para de... A gente fala muito sobre. Fala. Eu falo, para de gravar porque eu quero comentar alguma coisa com ela assim depois da aula, mas a gente já tá louca para encerrar, né? Porque já tá tarde, aquela coisa. Mas sabe quando você queria ficar ali mais um tempão falando assim, é isso, discutir isso? Nossa, até a gente ficaria. Pergunta, gata? É porque a minha é meio devastadora. Ai, meu Deus. E um vencido? Ai, o medo do julgamento de novo. Nossa. Tem vencido muito isso. Eu acho que eu venci muito essa questão do julgamento, da exposição, de querer... De querer estar aqui, de querer mostrar quem eu sou, para que eu vim, qual que é o meu propósito, o que eu gosto. Eu acho que há um tempo atrás eu me fecharia muito assim numa conchinha, sabe? E uma das coisas que eu acho que é vou falar 2 e eu não tô nem aí se é um bate-bola, porque quando eu recomecei a minha vida, a minha história em 2018 aqui em Araxá, eu cheguei muito frágil. Sabe, quando você se julga muito incapaz, você fala assim, caramba, e agora o que vai ser de mim? E hoje, Gladys, eu olho e falo assim, não, mas eu sou foda. Não é à toa que eu tô no meio dessa mulherzada aqui, não, porque sabe? Porque a gente se supera. Eu tinha uma necessidade enorme de ter alguém segurando na minha mão ou de uma bengala para eu me apoiar, para me passar a segurança. Mas no dia que eu entendi que quem vai me segurar, quem vai me fortalecer sou eu, que quem vai dar o passo sou eu, que quem é responsável sou eu, que quem vai fazer sou eu, acabou. Acabou. Então isso para mim foi uma superação, clichê, mas um empoderamento, sabe? Sim. Mas que vale, é para você, né? É muito válido. Vocês não têm noção do que é estar aqui, do que é esse trabalho que vocês fazem. Às vezes parece que é um negócio, um momento gostoso, divertido entre mulheres, mas é uma oportunidade que vocês abrem para pessoas de Araxá, da região, de mostrar para que elas vieram. Né? E assim, a gente se sente grande mesmo estando aqui com vocês, sabe? E não parem. Mas vocês são enormes. Que seja o episódio 17, a temporada 17, na verdade, o episódio tem mais de 70. Tem mais de 70. Então assistam, é uma série. A temporada 17 e que venham aí mais muitas e muitas temporadas. Amém. Porque é um prazer imenso para quem está aqui do outro lado e para quem é convidado. Então, muito obrigada mesmo, viu? Para nós também. Eu falo que a gente aprende mais do que... Sim. Sempre, né? A gente sempre recebe mais do que dá, né? Sempre. A gente começa, né? De uma forma e termina... A gente sempre fala isso, né? A gente começa o dia, né? De um jeito e a gente termina outro. Com uma bagagem, com aprendizado. Porque é muita emoção, muita informação, muita cura, eu acho. Muita energia. Um dia só, muita troca. E, como eu sempre digo, assim, as pessoas não têm noção do rolo que é a nossa vida, rolo que eu falo assim, né? Correria para chegar no dia, quando a gente define o dia de hoje para gravar. Mas depois que acaba tudo, a gente tem muita consciência do porquê que foi assim, né? E eu não vejo isso acabando, assim. E uma coisa que eu queria dizer, provavelmente você que está ouvindo a gente, um dia vocês vão estar aqui também, de alguma forma. Sendo uma sendo um ou sendo um convidado do nosso programa, dos episódios. Uma grande parte dos episódios, eles são definidos principalmente pelas sugestões das pessoas, pelos temas, nem sempre pelas pessoas, né? Na grande maioria por temas, né? Por temas. Mas também tem muito essa coisa da gente sentir um pouco, né?
o que está acontecendo. Às vezes as pessoas aparecem na nossa vida, a gente faz uma programação e na hora de gravar acontece outra completamente diferente. Mas o mais importante disso tudo, que as pessoas entendam isso, é que tudo isso aqui, em primeiro lugar, é feito com muito amor. A gente se desdobra em vários aspectos para estar num dia como hoje, sem nada em troca. Na verdade, sem nada em troca, que eu falo com tudo em troca, mas sem nada em troca, porque o objetivo aqui é especial. Mas todas as pessoas que passam por aqui é porque elas tinham que passar do jeito delas, no time delas, né? Então, vão ter outras oportunidades de várias pessoas passarem aqui com suas histórias. Mas muitas vezes não somos nós que escolhemos isso. Né, meninas? Uhum. A gente vê isso muito claro. Não somos nós necessariamente que escolhemos isso. E às vezes, se vocês ainda não tiveram, é porque a história de vocês ainda não chegaram no time de que precisa de ir para mudar a vida de outras pessoas. Mas o nosso coração está aqui aberto para que isso aconteça o tempo todo, né? Infelizmente, a gente tem as nossas limitações de tempo, de tudo. Mas o a gente gostaria que chegasse na casa de cada um de vocês, quando chega através dos cortes ou dos vídeos do YouTube, como uma ferramenta de inspiração, de consciência para as pessoas, e que nós estamos aqui para servir de alguma forma. É uma das formas que nós encontramos como grupo de poder fazer alguma coisa para o mundo ser melhor. É isso. Obrigada. Muito Né? bom. Vamos falar dos patrocinadores para fechar. Sim. Prospera Consultoria, Borelli Gelateria, Evento Turismo, Lavanderia Sincasec, a minha mentoria de reprogramação mental. Se você está precisando de ter um controle emocional, por favor, venha para cá. O que mais? A Ering Story. Esqueci de alguém? Estética Mabel Saeg. Estética Mabel Saeg. Obrigada.